o perigo que uma pessoa carente carrega. A carência é um sentimento que faz a gente sofrer. Faz o carente sofrer e o querido sofrer. Então, em toda situação de carência, existe um lado e existe o outro. Sofre os dois lados. E o carente, ele carrega consigo um perigo, que é o perigo de se tornar um grande cobrador. Todo carente, ele tem por si uma falta. Então, o que é uma criança carente? Uma criança que tem falta. Tem uma falta. Então, toda a carência parte de uma falta. Quando eu sinto uma falta muito grande em mim e ao invés de eu buscar algo que vai me preencher, eu me torno um carente. Eu acabo me tornando um cobrador do outro. Eu cobro do outro o tempo inteiro algo para preencher o que me falta. Se eu não tomo cuidado com essa questão da carência, eu acabo me tornando um narcisista, um controlador, um manipulador para que o outro faça o que eu preciso para suprir a minha necessidade. O problema, o grande problema é que eu me torno o narcisista quando sou o carente. Todo carente que não cuida da sua carência, que não olha para isso, vai ser aquele que vai manipular o outro para o outro fazer o que eu preciso. O grande problema é que hoje olha para o carente como uma coisa bonitinha, coitado, fofinho, ingênuo, infantilizado. Então parece que o olhar para o carente é uma coisa boa. Só que quando o carente se percebe nesse lugar, ele manipula isso para conseguir o que ele precisa. E mesmo sem querer, ele acaba carregando em si o próprio mal. Por quê? Se eu com a minha carência, o outro me olha como alguém infantilizado, criança, ingênuo, bonitinho, e aí eu consigo o que eu quero, eu vou continuar me comportando assim para conseguir o que eu preciso, o que eu necessito. E aí não toma à frente a sua própria vida para sair dessa carência, enfrentar essa carência e acaba se tornando o que ele mais temia, que é o mal em si. Então ele carrega o mal dentro de si. Esse é o perigo do carente. Só que a carência está sendo alimentada por outras pessoas. Como? É bonitinho, coitado, ai que dó, é ingênuo. A carência parece uma coisa que precisa de um cuidado. Quando o carente se vê nesse lugar do cuidado, é nesse lugar que ele acaba manipulando o outro para que a coisa aconteça do jeito que ele quer. E aí ele carrega o mal em si, porque isso é egoísta, egóico, narcisista. Então, se manter na carência, o que parece uma coisa boa, é carregar o mal em si. É se permitir ser o grande manipulador. E aí todas as ações do carente, elas estão focadas em conseguir fazer com que o outro faça o que ele quer. Então não importa qual vai ser o mecanismo que o carente vai usar. Ele vai ser mais extrovertido, ele vai ser mais chiliquento, ele vai ser mais coitadinho, ele vai ser mais chorão, ele vai ser mais indor, ele vai ser mais divertido. Não importa. Tudo o que ele busca, não importa a maneira como ele vai agindo, é fazer o outro ficar preso a ele numa dívida. E ele cobra essa dívida. Ele cobra o tempo inteiro. Então, uma das estruturas do carente é fazer que ele é bonzinho, te ajudar para poder te cobrar no momento em que ele precisar e que você, porventura, está tentando escapar. Deixa que eu cuido dos seus filhos para você sair, para você ir no mercado, para você ir no médico. É tudo calculado. Por quê? No dia que ele quiser deixar o filho dele com você, você não tem como dizer não. Olha a cobrança. Eu vou largar de fazer as minhas coisas para você. Portanto, você não tem como largar de fazer as suas coisas por mim. Você tem que largar. Eu tô fazendo isso por você, você precisa fazer isso por mim. Então o carente, que não olha para a carência, ele se torna o mal em si. Ele é um espaço para um processo obsessivo, tanto para si próprio quanto para o outro, um processo simbiótico, de posse. Possessão vem de posse. Então quando o carente consegue manipular para conseguir o que ele quer, ele é narcisista. E nesse lugar, ele tem a possessão. Então ele abre um processo espiritual de possessão. E por isso nem ele consegue sair,
por isso ele carrega o mal em si. E nem ele consegue libertar o outro. Porque existe uma frequência alinhada. Então eu estou falando de comportamento, eu estou falando de carência, eu estou falando de emocional, eu estou falando de energético e, claro, estou falando de espiritual. Eu estou falando em todas as faixas. Olha lá para os 7 corpos, estão todas consumidas. O físico, o energético, o emocional, o mental e o espiritual. Sempre que existe cobrança, existe carência. E lembra, cobrança é energia de dinheiro. Então, se você vibra cobrança, é o oposto de abundância. Se você vibra cobrança, é o oposto de valor. Então, não vai ter relações valiosas, não vai ter trabalho valioso, não vai ter dinheiro valioso. Porque o que vibra é o oposto, é a frequência invertida da abundância e da prosperidade. Então nunca vai ter relacionamento saudável, nunca vai ter amizade verdadeira, nunca vai ter paz em casa e nunca vai ter um trabalho e o dinheiro necessário para suas necessidades. Porque o que vibra é a cobrança. E para eu continuar cobrando, eu preciso estar em falta. Faz sentido? Eu preciso estar em falta para continuar pedindo. Por que uma pessoa carente, se ela tiver dinheiro e ela pedir, ninguém vai dar, concorda? Então ela precisa continuar carente. Ela precisa continuar em falta. Todo carente tem uma falta. E para continuar pedindo, ele precisa continuar em falta. Portanto, todo carente vai ser pobre, vai ser solitário, vai ser abandonado e vai ser rejeitado. Ele mantém essa frequência em si para continuar podendo pedir. E aí ele começa a expandir isso para cobrança. Ele cobra do outro. E aí a frequência é de cobrança. Então, frequência de falta, frequência de cobrança. É um oposto de valor e amor. É o oposto de prosperidade e abundância. Então, se eu quero vibrar prosperidade, abundância e relações valiosas, eu tenho, invariavelmente, que enfrentar as minhas carências. Se eu não enfrentar as minhas carências, mas eu sou carente, mas é o meu abandono, mas é a minha rejeição, eu já sei que eu tenho rejeição, eu já sei que eu tenho padrão de abandono, eu já sei que eu tenho padrão de carência e não faço nada para enfrentar os meus demônios internos nesse lugar, eu estou sendo conivente com isso. Então, este enfrentamento, para mim, com as minhas carências, os meus abandonos e a minha rejeição, e para o outro, quando eu vejo num outro que é um afeto meu ou não, uma carência, rejeição e abandono, e eu alimento aquilo, eu sou tão manipulador quanto. Porque se eu alimento aquilo, eu estou deixando ele naquele lugar para ele fazer o que eu preciso. Então, também quando eu não sei impor limite e dizer não, eu sou o manipulador para conseguir do outro o que eu quero, ainda que seja afeto, atenção, e eu vou ser sempre o cobrador. Então é importante enfrentar as minhas carências e enfrentar as carências dos outros, mas não para o outro mudar, para eu dizer não. Porque quando eu não falo não, eu alimento nele esse mesmo processo, essa mesma frequência. Porque é minha característica cobrar dele. Então a carência está diretamente ligado à falta e à cobrança, que está diretamente ligado ao sentimento de posse. E posse abre brecha para processos de possessão espiritual. Mas é que a gente acha que possessão é aquela coisa que a gente viu no filme do Exorcista. Não. É muito mais sutil. Não precisa ser daquele jeito. Daquele jeito é fácil de descobrir. Daquele jeito é facinho de descobrir. É só ir lá e tratar. Não, tem que ser desse jeito sutil. Parece até que eu sempre fui assim. Nossa, eu sou desse jeito. Eu sou assim mesmo. Eu sou tão boazinha. Eu sou essa pessoa. É tão sutil que confunde com a minha essência. Só que a minha essência não é assim. A minha essência é alegre, a minha essência é amorosa, a minha essência é vibrante, a minha essência tem energia, a minha essência tem missão, a minha essência é agregadora. Onde foi que eu me perdi? Sua essência é amorosa, é alegre, é agregadora, tem o seu jeitinho, pode não ser alegre de pular, mas tem uma alegria interna. Tem missão, tem propósito. Aonde foi que eu me perdi que eu comecei a dizer sim para tudo? Aonde a minha carência começou a tomar conta e aonde a carência do outro começou a tomar conta de mim e eu me comportei desta maneira? Aonde foi mais conveniente para mim deixar o outro fazer tudo para mim e ele me tornou um carente? Porque ele me deixou fraco. Mas não foi conveniente para mim? Ele fazia tudo para mim. Conveniência. E claro, todo ser humano se move por interesse próprio. Mas precisa ser do nosso coração isso. Qual é o desejo genuíno do meu coração e não das minhas vísceras? Então que seja conveniente a chama trina que habita o meu coração e não ao meu ego. Percebe que tem diferença? Onde a carência está tomando conta de mim. Seja minha, seja do outro.
Aonde está o lugar? Então, quando eu não consigo falar não, eu quero ser bonzinho. E quando eu quero ser bonzinho, eu tenho um sentimento de superioridade em relação ao outro. Cego. Coitado, ele não consegue. Eu sou foda, eu consigo. Tadinho. Ah, mas ele tem um problema. Sim, ele e a humanidade inteira. Todos temos problemas. Faz parte. Isso não é um privilégio. Ah, mas ele é uma criança que tem alguma dificuldade. Ok. Ter dificuldade não significa não ter competência. Não significa não ter força. Potência, só que é do jeito dele. Então, quando eu trato qualquer um com coitado, eu sou o manipulador. Eu tenho um sentimento de superioridade. Ah, mas ele não consegue. Ele vai conseguir. Se ele quiser, ele vai conseguir. Ele só não vai conseguir se ele não quiser. E detalhe, será que é ele que quer ou você que quer? Para parecer o que para quem? E é importante que a gente pense em tudo isso, porque combater a carência é um dos nossos principais objetivos. Lembrando, porque se fala muito de abandono, rejeição, humilhação, traição, carência. Carência. Tudo carência. Tudo coloca no mesmo cesto e olha, carência. Só que a gente não tem um enfrentamento. Ah, eu tenho mesmo um padrão de abandono. E o que você está fazendo em relação a isso? Admitir que tem, entender que tem, não muda nada. Só tá na sua racionalidade. Não mudou nada. Enquanto a gente tentar trabalhar só pelo racional, não mudou nada. Porque quando eu vou para o enfrentamento disso, eu vou trabalhar nas minhas bases espirituais, nas minhas bases energéticas. E aí é que eu quero ver. E é aí que precisa ser trabalhado. Porque a tal liberdade que a gente busca está exatamente aí. Eu nunca vou conseguir ser livre se eu não libertar. Nem o outro, nem a mim mesmo. Isso não existe. Como é que eu posso voar se eu quero deixar o outro preso? O outro dependente de mim. Eu mantenho a carência do outro para eu continuar importante. Como que eu vou conseguir ser livre se agora o outro depende de mim? Então, enfrentar as nossas carências é se libertar. Porque na carência existe um perigo. O perigo de me tornar o narcisista. De me tornar o manipulador. O egoísta. Porque narcisista é egoísta. Ponto. Agora tá na moda falar narcisista, é o narcísico. Tá? Porque é uma moda, isso chama marketing. Mas os nossos bisavós já falavam disso, chama egoísta. O narcisista é um egoísta, ponto. É isso, é doença. Narcisista é egoísta. E ele vem desse lugar de cobrança e carência. Então, enfrentem as suas carências de frente. Vai ser fácil? Claro que não, porque tem o sentimento do ego e da posse, do possuir, do parecer. E não do ser. Quem é não precisa ter, quem é não precisa parecer. E a gente está na era do parecer e do ter. Principalmente do parecer. A gente já teve na era do ter, muito. Onde tem uma geração aí mais passada que teve que trabalhar muito, construir tudo. E vai lá e foi e fez. E aí ela construiu um monte de coisa. Ótimo. Então ela tem. Só que a era de agora é parecer. Parecer ser espiritualizado, parecer ser holístico, parecer que tem grana, parecer que é feliz. Parecer. Parecer que tem uma família perfeita. É muita gente que construiu muitas coisas. Hoje percebeu que tem burnout, tem tristeza, tem infelicidade. Então, assim, a fórmula não foi perfeita. E assim, os filhos vão desconstruir isso, porque ele vai falar pra quê? Ele vai fazer diferente justamente porque ele vai dizer: você fez tudo isso e eu tenho um pai doente, depressivo, infeliz, eu não quero isso pra mim. Então, vocês pais, entendam os seus filhos. Vocês filhos, façam diferente, mas não desconsiderem a força dos seus pais. Eles fizeram o que eles souberam. Não desconsiderem tudo que eles fizeram. Porque senão você também vai lá na frente, tá feliz, morto de fome. Eu quero ver ser feliz sem ter dinheiro para pagar o aluguel e comer. Quero bem ver como é que é. Então não desdenha não. Mas sim, os seus filhos não vão repetir o seu processo se você estiver infeliz. Não vão. Eles viram que não funcionou. Eu me matei, meu pai se matou de não trabalhar para ter as coisas e agora tá aí com burnout, doente, depressivo, síndrome do pânico. Não quero isso para mim. Deus que me livre. Não tá errado, né? Nem você quer isso pra ele. Então tá na hora da gente retomar essas essências, assumir os nossos erros. Realmente não foi o que eu pensava. E sair da era dos ter e do parecer ser feliz. Parecer ser rico. Parecer ser de verdade. Pra gente entrar na era do ser. Nem do ter, nem do parecer. E pra isso a gente precisa enfrentar as nossas carências. O nosso abandono, nossa rejeição, o que é chamado de feridas. Todas elas vêm desse lugar de falta. Cuidado para não se tornar aquilo que você mais temia. Esse é o grande perigo. Cuidado para não se tornar um manipulador que você sempre tentou fugir. Odeio o manipulador e de repente me tornei um. Odeio o egoísta e de repente me tornei um. Odeio cobrança e de repente me tornei quem cobra. Tudo isso é espiritual. Então, vai ser super fácil agora que eu entendi com a cabeça? Claro que não. Nós estamos falando que não é sobre racionalidade. Porque quem já está assim há muito tempo, invariavelmente tem um processo espiritual. E não é um trabalho de magia feito que você tira o obsessor. É uma frequência na qual eu entrei há muito tempo. E me mantém. Estou sustentando ela. Como é que eu saio dela? Como é que eu
deixo de sustentar? Como é que eu passo a sustentar outra coisa? Eu tô viciado nisso. Eu só sei vibrar aí. Então isso é vício. E como todo vício, eu preciso primeiro entender que eu sou um viciado e me sentir carente, em me sentir culpado, em me sentir errado ou em me sentir bom demais. Eu tô viciado nisso. Depois que eu entendo qual é o meu vício, eu preciso enfrentar um vício, que ele vai vir. Se eu me sinto sempre culpado, o meu vício em me sentir culpado, ele vai vir e eu vou ter que enfrentar. Isso vai dar crise de abstinência, que eu vou ter que lidar com dizer não. E a hora que vier o não, parece que é uma crise de abstinência em que eu não consigo. Eu preciso me tornar bonzinho de novo. Eu preciso. Essa é a minha droga. Porque isso libera hormônio em mim. E ninguém é viciado na droga. A gente é viciado no hormônio que libera em mim, que dá a sensação de prazer, de bem-estar, de liberdade, de alegria. É o êxtase. É nisso que a gente é viciado. Então eu preciso identificar e enfrentar. E entender que não vai ser fácil. Porque eu sou um viciado naquilo. Só que eu só consigo me libertar dessa droga quando eu decidir de verdade enfrentá-la. Para de olhar para a carência como uma coisa bonitinha, fofinha, infantil, até ingênua. Mas ele é tão carente, olha que parece que é lúdico, né? Parece que é bonzinho, parece que é uma coisa gostosa, boazinha. Não é. Então não alimente isso em você, nem no outro, para não se tornar aquilo que você mais temia. E é isso. Profundo, direto, óbvio. Beijo. Até.